Seja bem-vindo ao tutorial de uso da planilha de controle de licitações 4.0. Essa planilha vai te permitir ter o controle sobre as licitações de interesse, ganhas, demandas, sobre os recebimentos. Você vai poder analisar as licitações por licitação. Você vai ter um relatório, você vai ter relatórios tanto geral quanto de demandas, detalhamento. Você vai poder cadastrar as modalidades e tipos de licitações. E por final, você vai ter um dashboard geral de demandas e de licitações ganhas. Como essa é uma planilha 4.0, a gente tem um menu de navegação superior aqui das abas e a gente tem as subabas com esses botões aqui inferiores. Então a gente começa aqui pela instruções início. A gente tem umas instruções de como utilizar a planilha, por exemplo, como desproteger a planilha para fazer customização, mudar logo no Windows, como salvar a planilha. E aqui do lado a gente tem um banner para você poder marcar uma aula com um dos nossos consultores, aqui no botão agendar a aula gratuita. Depois você tem a subaba de suporte, que ele explica como desbloquear as abas da planilha. Você tem nosso contato de e-mail, nosso contato de WhatsApp e um botão aqui para adicionar ou remover abas. Então a gente começa aqui pelo cadastro. Então a gente vai fazer um cadastro de clientes. Eu fiz aqui um exemplo só para a gente ter aqui no vídeo. Então você vai botar o nome do cliente, o CNPJ, o telefone, o gestor responsável pelo contrato, o telefone do gestor, o e-mail, o setor financeiro, telefone, e-mail, setor de qualidade ou inspeção, telefone e e-mail, um cadastro, basicamente. Depois a gente vai ter um de modalidades e tipos de licitações, onde a gente vai descrever aqui a modalidade, né? Pode ser tomada de preço, de convite, leilão, o tipo de licitação. Isso tudo aqui você mesmo pode preencher. A gente deu essas opções aqui, mas você vai ver que ele está aberto para você poder fazer o preenchimento, para depois, na hora de fazer o controle, você poder lançar o que está mais próximo da sua operação. Depois a gente vai ter um cadastro de certidões. A gente vai cadastrar as certidões, o responsável, a data de emissão, a validade, e quando eu mudo a validade aqui, quando eu mudo a validade aqui, ele muda ali para mim em quantos dias ela vai vencer, e vai me dizer a data de vencimento, se está vencido ou se vai vencer mais para frente ou está mais próximo do vencimento. Depois a gente vai aqui para controle, então a gente vai poder identificar a licitação, são as licitações de interesse aqui. A gente tem a data limite para participar, isso tudo são cadastros que nós vamos fazer, a data do resultado, e a gente vai puxar aqui dos clientes, da lista de clientes que a gente cadastrou, a modalidade também, o tipo, menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance, oferta, outro tipo, tudo isso está vindo daqui, modalidade, tipo de licitação. Depois a gente tem aqui o objeto, possui seguro garantia, a gente vai colocar o valor e aí depois ele vai gerar um status aqui de não lançado, aguardando, a gente vai lançar o status aqui, né? Não lançado, aguardando edital, aguardando nova data, concorrendo, e a gente vai colocar aqui o motivo, por exemplo, aqui no caso que ela foi perdida porque o valor era alto. Depois a gente tem aqui as licitações ganhas, então vai me mostrar todas as licitações que a gente ganhou, a data, a identificação da licitação, o objeto, o valor, a data de assinatura, ordem de início, prazo de execução, vencimento do contrato, e aqui um status que a gente vai colocar em execução, aguardando ou concluída. Tem aditivo ou supressão? Sim ou não. O valor, a nova data de vencimento, o valor final da licitação e um campo para a gente colocar uma observação. Depois a gente tem aqui as demandas, a gente vai poder cadastrar aqui nossas demandas, a data, se quiser colocar um detalhamento. A gente tem aqui a importância, você pode marcar importante e urgente, não importante e urgente, importante e não urgente, não importante e não urgente, e a gente vai colocar aqui o status também. Depois a gente vai aqui para recebimentos, onde a gente vai cadastrar nossos recebimentos, vai identificar qual é a licitação, então a gente vai ter a lista das licitações que a gente ganhou, a data do pagamento e o valor que foi recebido. Depois a gente vai poder analisar por licitação, a data limite, data do resultado, a gente vai ter esses indicadores aqui por licitação, é só alterar aqui na listinha. Depois a gente vai ter aqui em relatórios, primeiramente relatório geral, a gente vai escolher o ano de exercício. Então aqui no caso a gente fez uns cadastros em 2023, então eu tenho a quantidade de licitações por mês, o valor, as que foram ganhas e o valor das que foram ganhas. A gente depois aqui tem um total. Depois a gente tem os relatórios por demanda, então aguardando 25%, 75%. Depois a gente tem os relatórios detalhados aqui, menor preço, melhor técnica, técnica e preço. Isso aqui, o detalhamento é pelo tipo de licitação e pela modalidade. Então tudo isso aqui também vai ficar baseado no que a gente cadastrou e no que a gente lançou depois aqui no controle. E por fim a gente tem aqui os status, o status das licitações, né? Então a gente tem aguardando, em execução ou concluída, esse controle mensal e depois no total. A gente finaliza a planilha olhando aqui a aba de dashboard. A gente vai escolher o ano aqui na lista. Então a gente vai ter o dashboard geral com as licitações de interesse e as licitações ganhas.
A gente vai ter a comparação aqui entre as licitações ganhas, ou entre as licitações e as licitações ganhas. E depois a gente vai ter esse gráfico aqui mostrando os valores recebidos. Como a gente só lançou esse valor aqui de julho, a gente tem 450 mil em julho. Depois a gente vai poder escolher o ano aqui no dashboard de demandas. A gente vai ter o número de demandas, quantas estão aguardando, os outros indicadores. Aqui a gente vai ter esse controle de demandas por mês. Então a gente vai ter esse gráfico de barras. E os status aqui separados por porcentagem. 15% estão aguardando, 14% estão em 25% e por aí vai. Depois a gente vai ter, por fim, o dashboard de licitações ganhas. Então a gente vai novamente poder escolher o ano aqui. Então a gente vai ter, em 2023, a gente teve 5 licitações ganhas, uma aguardando, uma em execução, 3 concluídas, em que a gente vai ter o índice de conclusão. E aqui a gente vai ter o status. Esse gráfico de barras aqui vai me mostrar as que estão aguardando, em execução e concluídas, e a porcentagem dos status aguardando em execução e concluída. Chegamos ao final da planilha. Muito obrigado.